Boa tarde, boa noite. Estamos aqui ao vivo na Rádio Barreirinha para o nosso primeiro programa de 2025. Estaremos falando sobre a Conexão Novo Mundo, um programa que vocês conhecem, que vocês já participaram durante o segundo semestre de 2024, e agora todos nós estaremos aqui trazendo para você as melhores novidades, os melhores conteúdos, quando a gente fala de desenvolvimento humano, do que a gente conhece, do que a gente sabe, o que a gente vai falar para vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a gente deseja para todos os ouvintes da Rádio Barreirinha um feliz 2025 e que seja repleto de informações, de conteúdos significativos para vocês. Queremos dizer também para vocês que esse programa a gente mudou de horário, não vai ser mais de quarta-feira, mas sim de segunda-feira, às 13 horas no horário do Brasil, 16 horas no horário de Portugal e 17 horas em Paris. Estamos no Brasil, na Europa e no mundo, trazendo para você entretenimento, bate-papo, conversa e muito conteúdo. E nós vamos fazer agora um novo formato, desde 2025, para vocês poderem saber mais, conhecer mais e ter uma dinâmica diferente. Então, eu quero começar com vocês e vou chamar aqui por ordem alfabética, pedindo para o Aníbal Teixeira dar suas boas-vindas e também já falar qual é o seu tema que você vai discutir hoje com a gente. Bem-vindo, Aníbal. Olá, tá todo mundo aí? É uma delícia estar de novo falando para você, ouvinte da Rádio Barreirinha. Não importa onde você esteja, mas você fala e entende a língua portuguesa, então para nós já faz todo o sentido. Mudamos de dia, mas não mudamos o nosso comprometimento com você, ouvinte. Então, bora estar aqui quando eu perguntar. Tá todo mundo aí? Quero você aí gritando, berrando, estou aqui. Eu falo de atendimento a clientes. É uma delícia mostrar para o pessoal sempre a importância do respeitar e atender bem o seu cliente, né? Então, bora aí, estamos aí com várias moças lindas aqui juntamente com a Zulei, que eu sou o representante da ala masculina, mas bora lá fazer um programa fantástico. Obrigada, Aníbal. Sentiram a energia? E antes de continuar, cara ouvinte, qualquer dúvida, mande no chat da rádio, que a gente vai estar falando com vocês, vai estar respondendo. Quem sabe você faz uma pergunta que para nós vai ser muito interessante. Estamos aqui para atendê-los, combinado? Kátia Silvana Costa Lima, bora lá? Sua vez. Olá, tudo bem? Nossa, que energia boa, que vibe boa. Estou aqui hoje para compartilhar um assunto que, olha, desafiador. Os desafios de ser escritor, escritora, hoje em dia. Porque, olha, eu sempre falo, escrever qualquer pessoa pode, desde que seja alfabetizada, mas ser escritor e escritora é outra coisa. Sobre isso que eu quero dividir hoje com vocês. Obrigada. Bem-vinda, Kátia, muito obrigada aí pelo seu tema, que com certeza vai despertar a atenção e a curiosidade de muita gente. Com vocês agora, bem-vinda, Rosemary Lopes. Muito obrigada, e olha, que prazer estar aqui falando para o mundo, né? E o meu tema, olha, um tema muito atual, que é a ansiedade. Ansiedade no mundo atual, vai ser fantástico falar sobre isso. Então, sejam bem-vindos e estarei falando com vocês sobre esse tema tão fabuloso. Perceberam a energia só aumentando? Bora lá? Vamos agora ouvir a Selma Cosso. Bem-vinda. Delícia estar aqui na Rádio Barreirinha por mais um ano. Feliz 2025, né? No Brasil, Portugal, Paris e no mundo. E hoje eu vou falar sobre, naquele momento de negociação, como que fica a sua saúde mental? Vamos descobrir aqui juntos, né? Bora lá, aquecendo os motores e vamos lá. Primeiro eu quero comentar quem somos, né? Por que nós estamos aqui? Nós somos uma cooperativa de palestrantes, ela é pioneira, ela foi iniciada aqui no Brasil, e a partir de vários eventos, de vários contatos e de vários palestrantes, nós conseguimos chegar em vários, não só aqui na Europa,
no Brasil, como também nos Estados Unidos, e nós estamos cada vez tendo mais amplitude naquilo que a gente faz. Por isso que quando a gente fala dos temas, e a gente traz palestrantes que vão falar a sua especialidade, vão dizer por que nós estamos nesse mercado, vocês vão entender que cada um dentro da sua visão vai transformar vidas. Não fique aí parado, chame alguém que está aí querendo ouvir a Rádio Barreirinha. Chega alguém que está do seu lado e vem aqui nos ouvir nesse nosso programa de hoje, que estamos só começando. E eu vou começar, e agora fora de ordem, não vai ser mais por ordem alfabética, eu vou pedir para a Kátia falar sobre essa questão de como ser escritor, qual que é a importância de sermos escritores e editoras e como conquistar isso nesse mundo atual. Bora lá? Bora lá, bora lá. Desafiador, mas também é realizador, né? Além de conectar pessoas, ideias e temas, escrever é muito bom. Como eu falei na apresentação, escrever qualquer pessoa que é alfabetizada pode escrever, mas ser escritor nesse país é desafiador. Por quê? Primeiro, porque você tem que ter um tema, obviamente, que vá conquistar pessoas. E aí, porque assim, as pessoas elas querem ler alguma coisa que vai ajudar, que vai transformar. E eu sempre falo que a educação ela transforma vidas, transforma pessoas. Então, escrever é desafiador em todos os sentidos, mas não é nada impossível. Então, hoje eu quero falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai passando a bola, mas falar um pouquinho sobre esse processo mesmo da escrita e como que a gente pode atingir corações e almas. Que eu acho que a primeira coisa, antes de você começar a escrever, seja no computador, no tablet, no papel, do jeito que for, é o seu propósito. Qual é o propósito? E aí vem o grande desafio, entender por que você está escrevendo, para quem que você vai escrever. Então, passa por vários processos. Então, além de você escrever, ter um propósito, ter um público, vem o desafio da publicação, da leitura e da indicação. Então, são várias fases, são vários processos, né? E eu começo falando primeiro do propósito. Por que escrever? Para quem escrever? Qual é o teu objetivo? Então, é algo que é realmente complexo. Não dá para se falar isso em 5 minutos, mas a gente começa falando isso. E aí eu passo por esses temas de hoje, por exemplo, a ansiedade que a Rosimeire falou. Então, você fica ansioso, você quer escrever, você não sabe bem, e agora aí que você quer começar do fim, do meio, então tem que saber controlar essa ansiedade também na hora da escrita. E eu acredito que a Rose também vai falar do processo curador. Então, escrever também cura, liberta, transforma, você revisita pessoas, passado. Então, são vários temas. E a Selma também vai falar de um assunto importante. Eu acho que tudo tem a ver, né, Zu? Então, hoje a gente fala de escrever, de ser escritor. Por exemplo, no Brasil, nós estamos falando do Brasil. O Brasil tem o desafio de você conseguir uma editora, o desafio de fazer a sua publicação, a gráfica, e até pegando um pouquinho esse assunto, né? Eu, como estudiosa também, sou pesquisadora, o Jorge Amado, ele escrevia muitos romances, inclusive ele foi muito conhecido em Paris, em Portugal, e ele falava que assim, o maior desafio na época da escrita dele era publicar porque o papel é muito caro, né? Então, assim, eu lembro disso e continua. A gente está falando de 1930, essa é uma frase dele, e agora continua esse desafio do papel, né? Então, não é só achar o papel lá em branco que o escritor ele tem, mas também o desafio de publicar, de ter esse papel lá, de você olhar e você falar, nossa, publiquei, um filho, uma filha. Eu acho que começa por aí, Zu. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta. Respondeu. Pessoal, eu estou recebendo aqui uma informação dos ouvintes que eles não estão ouvindo todos nós. Peço para vocês aumentarem o som, por favor, de todo mundo aumentar o som, que a gente está testando aqui. E tá aí, os ouvintes vão me falar aqui se estão conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo muito bem, e vamos ver agora o que a gente consegue, tá? Então, vamos deixar os microfones abertos, quem sabe isso também ajuda. A gente só toma cuidado com algum ruído que tiver aí pro lado, deixa todo mundo aberto, vamos ver se a gente consegue, tá bom? E tanto continuidade, qualquer coisa eu interrompo para falar para vocês.
É muito interessante, Kátia, quando você fala a questão de como que a gente pode ser, o propósito do escrever. Isso que vai fazer a diferença quando a gente decide ou não decide escrever. Então, tudo bem se você não quer escrever. Tudo bem se você quer escrever. O importante é a gente entender aquilo que a gente vê e por isso que a gente está fazendo isso. E quero passar agora para a Selma Cosso para falar a questão da saúde, que ela tanto se envolve e nos ensina a cada dia. Então, posso só fazer um gancho, porque a questão da escrita, né, eu acho bem interessante, porque eu, particularmente, no começo, principalmente, eu sofria, viu? Sofria muito para escrever por memórias aí, né, de trás. E por um propósito maior, a gente vai lá e escreve e vê que realmente é super curativo. Mas quanto à saúde, isso também interfere, né? Porque, assim, quando a gente está num equilíbrio físico, mental e energético, a gente traz o olhar para dentro de si com mais nitidez, né? A gente consegue driblar essa angústia que eu tinha na escrita, porque a gente traz mais foco também, né? Então, assim, a importância dessa união. O corpo físico, ele expressa o que o mental está aí, né? Muitas vezes a gente fala assim, você está mal, péssimo, você está tudo bem. Ah, está tudo bem, né? E você até acredita que está bem, mas aí o corpo está falando que não, pelo amor de Deus! E vem as dores, né? Então, eu estou lançando, assim, uma campanha da prevenção. Então, além de ser curativo, a gente precisa pensar nessa prevenção, nessa saúde física, mental e energética. Como que a gente faz? E muitas vezes a gente coloca lá, vai lá, trabalha só a mente, vai lá, vai só na academia, trabalho físico, e essa união, como fica? A gente pode falar muito mais coisas com isso, né? Sim, mas e a sua saúde? Aquilo que você faz para poder transformar, Selma, você falou em relação à escrita. E o seu projeto, o que você fala como palestrante, tá para aprofundar um pouco mais? Com certeza, com certeza. Então, você sabe que eu uso como recurso, primeiro recurso, uma colher de pau, que as pessoas falam assim, como assim colher de pau? Pois bem, a colher de pau, ela vai te trazer estrutura, vai te trazer diminuição da ansiedade, vai aliviar suas dores, vai aliviar o estresse, dores físicas e emocionais. Então, a gente trabalha dentro do corpo tudo isso. E, às vezes, a gente está tão turbulento, nada melhor do que parar, olhar para dentro de si, que é o que eu faço, olhar para dentro de si, ver o que não está tão legal e usar o recurso, as ferramentas que a gente pode te ensinar, que a colher de pau é uma só, mas eu só uso coisas simples, esponja de lavar louça, toalha, a própria colher de pau, meias, enfim, tudo que você tem dentro da sua casa. Então, não tem desculpa para não ter saúde, não é? É só saber as ferramentas. Pessoal, eu vou pedir para a gente esperar um pouquinho, porque nós estamos testando, mas não está só a minha voz que está saindo. Eu estou aqui com o pessoal da equipe técnica, tá, que está olhando agora. Tá vendo? A gente consegue mudar alguma coisa disso. Só um minutinho, gente. Tá bom. Vou testar aqui. Quem está me ouvindo, por favor, responde aqui no chat que a gente está falando. É isso, pessoal. Nós estamos aqui, cada um de um lugar, falando com vocês. E tá esses probleminhas técnicos que a gente resolve com o pessoal que está aqui da rádio. E vamos ver o que a gente vai aprontar para que todos os ouvintes possam estar assistindo e entendendo o que nós estamos falando. E para você que está aqui, eu sei que a minha voz vocês estão ouvindo, nós somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo, uma cooperativa que veio para mostrar para o mundo
as questões do desenvolvimento humano. E quando a gente fala de questões de desenvolvimento humano, nós estamos falando de várias áreas, vários assuntos que a gente pode estar, que a gente não só pode, como a gente deve melhorar a nossa pessoa, né? Como nós vamos conseguir nos desenvolver conosco mesmos. Isso é algo fantástico, que a gente sabe que traz um conhecimento interior e que vai falar com o nosso sentimento, com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente precisa. Importante dizer que aqui, nesse momento, nós temos o Aníbal Teixeira, que ele fala sobre atendimento ao cliente, a Kátia Giovana Costa Lima, que ela está falando sobre a escrita, a importância da escrita e como ser escritor, tudo aquilo que a gente pode estar relacionado com isso, e ele falou de propósito. Depois disso, a gente teve a Selma Costo falando sobre a questão da saúde, que ela usa várias ferramentas para poder trazer isso para nós, e daqui a pouco nós vamos ter a Rosimeire. E chegou aqui no nosso estúdio o grande Luiz Guerra. Boa tarde, Luiz. Estamos sem som, Luiz, não estamos te ouvindo aqui, não sei se os ouvintes estão nos ouvindo. E agora estão a ouvir? Sim, agora sim. Muito obrigada pelo seu apoio aqui. Não, aqui é um postais com problema, ninguém ouve ninguém, só ouvimos a Zuleika. Só soube a Zuleika e o som dos outros participantes. Nenhum deles sai. Por isso, deve ser algum problema aí, porque não serão que vocês estão a falar com o micro cortado? Todos os participantes, o Aníbal está ligado, Está me ouvindo, Luiz? Eu perfeitamente. Eu? Está conseguindo sair ao vivo ou não? Oh, espera aí, fala aí um bocadinho, Aníbal, a ver. Oi, Luiz, tudo bom? Sim, Rádio agora... Barreirinha, programa Conexão Novo Mundo, ao vivo. Agora está bom. Fala aí a Kátia Giovana. Olá, tudo bem? Estou aqui. Aqui também sai. A Selma, pode testar, se faz favor? Claro, Conexão Novo Mundo, o programa que desde 2024 aqui na Rádio Barreirinha. Tá bom. Rosimeire, como vai, Luiz? Está tudo bem? Aqui... Está tudo bem, ok. Não, é que aqui há um problema, que aqui está tudo bem, mas pode ser que Deus estar ligado, mas só ouvimos a Zuleika. Será que a Zuleika terá que aumentar aí um bocadinho o som de todo? Mas é estranho, porque o teste que fizemos saiu muito bem, e hoje não ouvimos participantes nenhum, mesmo o Aníbal, que é muito estranho, normalmente ouvimos e hoje não ouvimos. O mais quietinho, né, Luiz? E assim, os ouvintes devem ter achado estranho. O Aníbal não fala nada, opa, tem algo errado na técnica. Então eu perguntava aos participantes se pudessem aumentar um bocadinho o som do micro, porque nenhum de vós vos ouço, só mesmo a Zuleika. E eu vou sair, porque não sei se vem aqui do meu programa, que por isso talvez eu vos tenha, mas a Zuleika já fez o teste e deu bem. E hoje não está a dar. Eu vou sair e já comunico com a Zuleika, está bem? Uma boa emissão para todos. E desculpa. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. Esse programa, para quem, as mesmas falas que tenham sido cortadas, que você, ouvinte, não conseguiu, não se preocupe, nós estamos gravando e depois, em outra oportunidade, a gente retransmite tudo isso para vocês. O que é importante é que vocês tenham esse conhecimento aí guardado no coração de vocês. Então, vamos agora ir para a Rose. Rose, você vai trazer um tema que eu diria que é uma grande preocupação do mundo, né? Ansiedade. O que você tem a dizer para a gente sobre ansiedade? Pois é, né? Um tema que foi a palavra do ano de 2024 e é a palavra que nós vamos conversar hoje, né? Ansiedade é um processo natural do ser humano, né?
porém, ela prevê muitas coisas quando eu tenho uma ansiedade natural. A ansiedade, né, Kátia, que eu tenho para poder escrever, mas a ansiedade, ela, quando ela começa a passa a ser um transtorno, aí ela começa a preocupar, porque quais os sintomas que ela traz? Ela traz um sintoma onde eu começo a ter, por exemplo, insônia, eu começo a ter taquicardia, eu começo a não produzir, né? Eu quero escrever e não consigo, eu começo a não produzir aquilo que eu gostaria de ter. Então, o grande problema da ansiedade é que ela desestabiliza o humano. Ela traz um processo onde eu não consigo mais estar estável. Então, não é só biológico, né? O corpo, como a Selma diz, o corpo grita, o corpo fala, porque ele começa a transmitir informações onde eu não consigo mais estar na minha estabilidade. Então, os sintomas, ele passa a ser orgânico. O corpo precisa ser ajudado. O indivíduo, ele não consegue mais ficar no seu nível natural. Então, é necessário ajudas, diversas ajudas. Eu preciso de terapia, se for fisiológico, preciso de terapia, porque os pensamentos, eles ficam tão constantes que eu não consigo parar de pensar. Então, o paciente traz assim, eu não consigo parar de pensar, eu acordo pensando na mesma coisa, o pensamento fica repetitivo. Então, ele passa a um processo onde ele não consegue parar num lugar só, ele anda de um lado para o outro, ele fica sempre em constante movimentação. Então, a produção fica totalmente comprometida. Então, é necessário tratamento e compromete também biológico. Em muitos casos, ele precisa de ajuda medicamentosa, enfim, ele precisa de várias ajudas. Quais os grandes medos? Vou falar rapidinho, né? As dependências, as pessoas muitas vezes não procuram ajuda porque ela tem medo da dependência da medicação. Então, precisa de ajuda. Está dizendo que ainda está mudo, né? Então, precisa de ajuda, precisa ser ajudado. Ansiedade, a pessoa que não é feito um tratamento tanto terapêutico quanto de um psiquiatra, ela pode ser levada a um transtorno, a uma depressão, e isso vai ser cada vez mais prejudicial ao ser humano. Vocês perceberam o conteúdo que nós temos, caro ouvinte? Cada vez que nós trazemos aqui na segunda-feira, nós teremos um tema diferente, teremos várias interações, né, várias pessoas diferentes, trazendo para vocês essa modificação, essa informação. Por que a gente fala modificação? Quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente tem a tendência a se transformar. A gente escuta, entende, aprende, e depois disso a gente vai pensando o que a gente quer transformar, o que faz sentido para a nossa vida. E muitas vezes você ouve um tema de uma pessoa e essa pessoa não te trouxe atenção, você não conseguiu pensar numa transformação. Daí no dia seguinte, outra pessoa vem até você e fala algo que, nossa, isso te despertou. Porque nós somos pessoas com histórias diferentes, nós somos pessoas que cada um transforma aquilo que sente dentro do contexto que nós temos. Então não adianta a gente, às vezes, teimar com alguma coisa, dizendo, eu quero transformar, mas não é isso que eu quero. No seu tempo, na sua forma, no seu entendimento. Na hora que vem, muita gente fala qual foi a virada de chave, qual foi o momento, qual foi aquilo que trouxe essa mudança. Vocês vão ver que quando vocês ouvem, cada uma cada pessoa no seu aspecto, no seu momento, ele pode fazer a diferença. Falamos aqui de todos os temas e vocês já perceberam que uma até se conecta com a outra e que faz com que realmente tenha
digamos assim, missão diferente. Eu gostaria agora de fazer algo, trazendo com cada um de vocês, para que vocês possam identificar e mostrar por que vocês entraram na cooperativa, o que a cooperativa pode ajudar as pessoas que estão aqui à nossa volta. Vou começar com a Aníbal, que, afinal de contas, é um dos mais novos aqui que nós temos integrantes da cooperativa aqui presentes, pelo menos aqui na sala. Aníbal, por que você achou interessante fazer parte? É mesmo, Zuleika? Eu sou o calouro da turma? Quem está na sala, sim. Uau! Café com leite. Café Bora com lá. leite entre nós 5. Não, vamos lá. Deixa eu explicar aqui qual foi o intuito que me levou. Existem 2 pontas da corda em si. Do meu lado, eu acredito que realmente essa questão do juntos somos mais fortes, conquistamos muito mais quando unimos força, e isso tem acontecido. A gente tem visto aí toda a programação que nós fazemos junto à Conexão, a gente consegue atingir um público maior, a gente consegue atingir o cliente com muito mais satisfação. E agora eu vou falar um pouquinho no quesito do cliente, o que ele consegue receber de uma pessoa, de um palestrante, e o que ele consegue receber de uma Conexão Novo Mundo, de uma cooperativa de palestrantes. Primeiro que assim, a dor nunca vem sozinha. Muitas vezes ele se sente na empresa dele, o RH dele sente um vazio em alguns setores, em alguns posicionamentos da engrenagem da empresa no todo. Então, quando você tem produtos que você atende cada necessidade, cada momento vivido por cada um ali, fica muito mais fácil você atender e, por outro lado, o cliente se satisfazer muito melhor, porque o resultado é positivo e é certo. Porque aí entra a Rose, entra a Kátia, entra a Selma, entra a Zuleika, entra o Aníbal, e ajustando cada um na sua expertise a necessidade do cliente. Sendo que se ele fosse pontuar, contratar cada um de nós, ele iria por etapas, e a gente sabe muito bem que hoje o tempo dentro de uma empresa, o tempo, quando a gente fala de negócios, é muito importante a gente diminuir essa questão do tempo, a necessidade de buscar um resultado rápido. Então, quando você entra com um time para solucionar, é muito melhor. Então, eu acho que é isso que me identifica muito com a Conexão Novo Mundo. É ser uma plataforma onde você tem medicamentos para várias dores do empresário. Muito bom, muito obrigada. Olha que visão interessante. Vamos lá, vou pedir agora para a Kátia e Giovana falar um pouco sobre a cooperativa. Ah, que ótimo. Bom, vamos lá. O que me motivou mesmo, assim, inicialmente, que eu achei extremamente interessante o projeto, a primeira cooperativa de palestrantes, e eu estava começando nessa jornada como palestrante profissional. Porque palestras, né? Eu sou professora, eu sou da área da educação, então, quer queira, quer não, na sala de aula a gente sempre está e sempre ensina. Mas ser professor é uma coisa, ser palestrante é outra. Então, o que me chamou a atenção inicialmente foi poder entrar num lugar que já tinha uma expertise e, como o Aníbal falou, ter a dor junto com outras pessoas, entender também um pouquinho mais dessa jornada junto com outras pessoas. Fora isso, essa conexão. Realmente, a cooperativa se chama Conexão. Então, me conectar com outras pessoas, com outras vozes, com outras dores, conhecer pessoas, isso brilhou aos meus olhos, ter essa parte. E a outra também, que o Aníbal falou brilhantemente, quando a empresa ela procura uma cooperativa, ela vai num banco de dados de palestrantes, então ela já vai segura, sabendo que ali já tem profissionais que passaram por uma triagem, passaram por uma entrevista. Então, as pessoas que chegam hoje na Conexão, elas passam pelo crivo da Zuleika Tani, passam por uma comissão. Então, são pessoas que já chegam ali, obviamente, com experiência, mas que elas já vão levando mais para agregar.
Então, isso chamou muito a minha atenção e foi por isso que eu quis entrar e eu estou adorando e conhecendo cada vez mais pessoas. Muito obrigada. Rose? Bom, a primeira contato que eu tive com a Conexão Novo Mundo foi muito interessante, porque eu dei uma aula. E aí, o que me chamou a atenção foi a triagem, né? Porque você, de fato, você faz uma aula e você não faz uma aulinha qualquer, você de fato, você é triado e você é selecionado. Então, para você entrar na Conexão Novo Mundo, você não é uma pessoa que não é, eu falo que você é vocacionado, né? E o que eu achei bastante interessante é o network. É fantástico, porque você tem um network fabuloso com pessoas incríveis, com pessoas onde você se relaciona com um potencial incrível, e é isso que as empresas recebem. Se as empresas querem contratar, elas de fato têm profissionais de primeira linha, porque esses profissionais, como eu disse, são selecionados, porque como eu disse, eu dei uma aula sobre a minha área e por isso, de fato, eu comecei. Então, é fantástico isso, o network é maravilhoso e começamos a interagir e aí isso cria um potencial em nós, onde nós nos sentimos bastante seguros, inclusive. Isso me traz segurança. Então, eu me sinto tranquilo, por isso que eu estou hoje aqui, né? Falar sobre ansiedade me traz tranquilidade. Olha que legal, né? Falar sobre ansiedade me trazer tranquilidade é muito bom. É isso. Obrigada, Rose. Selma? De todos que estamos aqui, você está desde o começo, né? Então, por isso que eu comecei com o novinho da turma, que era o nível de hoje, tá? E agora, terminando com você, Selma. Então, para mim, assim, a Conexão Novo Mundo sempre fez sentido, né? Desde o começo. O grupo inicial já éramos palestrantes, né? E estávamos encontrando um lugar nesse mundo. E aí, com a brilhante ideia da cooperativa, e então nós entramos de cabeça, mas não pensem vocês, todos nós passamos pela seleção. Mas antes que todo mundo se assuste e fale, eu não sou capaz de tudo, também você pode entrar na cooperativa e fazer todo um curso e tudo mais, para depois você ser palestrante, porque também nós temos o outro tipo de investidor, né, que você pode estar, sim, na cooperativa de uma outra forma. E isso é muito legal, porque tem espaço para todo mundo. E está sendo tão grandioso que não temos só no Brasil, nós temos em todos os estados do Brasil e, além de tudo, fora dele. Então, alguma coisa, com certeza, tem em comum aí que todo mundo tem o mesmo objetivo. Como disse o Aníbal, né, acho que juntos somos mais fortes. E para a empresa também é muito legal, porque muitas vezes a gente fala do mesmo assunto, claro, com abordagens diferentes. E o cliente, né, você empresário, pode também escolher o melhor jeito, o melhor lugar, a melhor pessoa que você sente naquele momento que vai ser fantástico para sua empresa, porque a nossa intenção é que você saia diferente, que você veja que a cooperativa, que nós palestrantes da cooperativa não brincamos em serviços, a gente pode até brincar, mas com o objetivo de transformar, né? Isso mesmo. É isso, pessoal, contando um pouco da história da cooperativa, ela começou depois que nós finalizamos um curso, e acabou o curso online, aí nós chamamos num domingo, se não me engano, para ver quem é que poderia participar, para bater papo. Afinal de contas, a gente se acostumou a estarmos em contato todo durante um período de 3, 4 meses. De repente, a gente parou o curso, terminou, não que a gente queira, mas tenha terminado.
E aí nós começamos a nos encontrar todos os domingos, se não me engano, 17 horas, 5 horas da tarde. E a partir daí nós criamos um projeto, a gente queria fazer algo juntos. E a ideia foi criar a cooperativa. Pesquisamos o que a gente queria, o que não queria, e ninguém queria ser dono de nada, todo mundo queria ser dono juntos. E isso que é gratificante e motivador para a cooperativa, porque não há um dono na cooperativa. Existem 12 pessoas que estão hoje na diretoria e no conselho. Está aqui, por sinal, no final desse ano teremos eleição, viram outras pessoas, algumas continuam, há uma rotatividade. E isso faz realmente a diferença de fazer parte, e não tem que seguir ordens nem nada. Precisa seguir os processos de uma cooperativa, por conta da lei. Então, a lei tem algumas coisas que define como processo, mas não há um dono. Cada um faz mais ou menos aquilo que pode, aquilo que quer naquele momento, e é importante nós estarmos juntos. E aí, vamos a um novo desafio. O que atendimento, escrita, ansiedade e saúde tem a ver tudo junto e misturado? Como que a gente pode pensar numa proposta de desenvolvimento humano, no qual o atendimento vai falar com a escrita, que vai falar com a ansiedade, que vai falar com a saúde? Quando começou aqui o nosso bate-papo, a Kátia, na hora que ela falou, ela já colocou isso e colocou a interação. E essa interação que era para fazer no final, por quê? Porque a gente precisa que cada um dos palestrantes destaque aquilo que sabe fazer, traz o seu conhecimento. E agora é a hora de mostrar que nós somos únicos. Aquela história que antes a gente fazia e falava, que olha, quando você está na empresa, você é uma pessoa, e na casa você é outra pessoa. Esquece os problemas da empresa e não entra na sua casa. Esquece os problemas de casa e não entra na empresa. Que isso era algo que durante algum tempo foi colocado na sociedade como ideal. Hoje a sociedade considera o ser humano inteiro, integrado. Então, essas divisões foram caindo no decorrer do tempo. E assim, até hoje, nós temos aqui esses movimentos que são feitos. Por isso que é interessante, cada um falou da sua parte, e agora já puxar, porque a Kátia lê pensamento, ela sabia que era isso que eu ia falar no final, que ela já começou, ninguém sabe o que eu ia falar, eu que tinha planejado isso, e ela já puxou, sabe conexões? Então, uma conexão assim mental, que trouxe tudo isso. Então, eu quero começar, e vou brincar com vocês mesmo, e mudar tudo isso. O que a saúde tem a ver com atendimento, Selma? Nossa, totalmente, né? Porque, assim, a gente já acorda no momento de negociação. Então, o atendimento está ali. Então, se você não tiver em equilíbrio, você vai acabar perdendo a oportunidade ou até mesmo falando algo que não deveria. Então, é importante você estar assim, porque no tom da sua voz, na forma que você expressa seu corpo, aí mostra tudo quem você é. E a saúde precisa estar em primeiro lugar para que você possa, sim, ter maior produtividade em todos os sentidos, né? Aníbal, como que a gente consegue fazer com que a pessoa que está atendendo segure sua ansiedade enquanto o cliente não quer fechar a sua venda, que não quer comprar naquele momento? Como é que a gente consegue fazer isso? É possível? Olha, Zu, eu acredito que, assim, atendimento tem muito a ver com empatia, né? Com cuidar do outro. Então, e isso vem de encontro a respeito, isso vem de encontro a resolver a dor, o problema daquela pessoa naquele momento, o que você pode entregar que solucione a compra dela ou o atendimento dela, enfim. E agora, quando você me fala como eu consigo misturar isso tudo, né, com todos os nossos convidados aqui hoje e tudo mais, eu entendo que a simpatia do bom atendimento, o cuidar do outro, e aí vai de encontro que para você ter essa competência, para você conseguir fazer esse bom atendimento, primeiro você tem que estar bem com você mesmo. E aí nós vamos de encontro a Selma, quando ela fala, né, desse toque do próprio corpo, né? Ou ora com uma colher de pau, ou ora com uma esponja, não importa, mas quando a Selma convida você a se tocar, a se conhecer você mesmo, né? Porque aí você começa a entender o outro quando você se auto-entende. E essa questão, eu vou de encontro a Rose, quando eu vejo que a ansiedade, muitas vezes,
tem muito a ver com a preocupação que o que o outro está pensando, como que a Kátia vai escrever um livro. Ela tem uma baita de uma história para colocar no papel, ela tem vontade, mas qual é o impeditivo dela? Talvez a preocupação do que o outro está pensando, o que o outro vai me apontar. Então, essa questão da ansiedade de uma sociedade que te impõe, às vezes, muitos rótulos. Então, é necessário você quebrar tudo isso. Primeiro, conhecendo a Selma e aprendendo toda a técnica dela. Depois, vai de encontro aos seus sonhos e realize o escrever seu livro. E se cuide, não deixando que a ansiedade tome conta de você no quesito ou do outro ou de você mesmo na cobrança interna. E aí, é fácil atender bem os clientes, é fácil você atender, e quando a gente fala do atender, não significa só a questão de compra e venda. O atender é atender um amigo, atender uma necessidade de um ombro amigo, atender, e em contrapartida também não foi colocado aqui, mas fazer tudo isso em um tempo super bem administrado pela Zuleika. Obrigada, Aníbal. Rose, olha só, o Aníbal trouxe a questão, quando a gente escreve um livro, a gente coloca, existem vários tipos de livros, né? Mas quando ele falou como a gente coloca nossa história dentro do livro. E aí, o que a sociedade vai estar falando sobre isso? Mas eu queria dizer que não é só nesse movimento. Quanto um professor, como a Kátia que ela comentou, vai colocar um livro técnico de alguma coisa que ela tem em sala de aula, ela também vai estar pensando naquilo que está fazendo. Então, em questão aí, tirando um pouco esse lado, né, que o Aníbal falou, eu queria que você falasse isso. Como que é essa questão da ansiedade, quando a gente tem um livro, muita gente fala que livro é filho, né? Que tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Como que esse sentimento, né? Você pode ir por esse lado um pouco para a gente, por favor? Então, a ansiedade são as nossas preocupações diárias, né? Eu levanto, como a Selma disse, eu tenho a preocupação. Uma coisa muito interessante como que deveríamos fazer, né, para prevenção da ansiedade talvez fazer planejamento, fazer atividade física, e as pessoas não cuidam disso, né? A atividade física ajudaria muito, né? Fazer um planejamento diário, como que vai ser minha... Eu falo que a gente faz agenda para os nossos atendimentos, mas não fazemos agenda para a nossa vida. Então, fazemos assim, começamos 2025, mas não fazemos o nosso agendamento da vida diária. Então, não funciona o que nós fazemos de planejamento de vida, né? Então, fazer um agendamento para organização da nossa vida nos ajuda a nos organizar diariamente. A atividade física nos ajuda nos organizar, tirar um tempo. Eu gosto de dizer que a gente precisa ter TPM, né? Tempo para mim, né? O cuidado para nós, ele é muito importante. Eu preciso ter um tempo para mim, eu preciso ter autocuidado. Essa falta de autocuidado, de ter um tempo onde eu me cuido, onde eu tenho pelo menos um tempo onde eu paro para mim, é substancial para que eu possa ter saúde mental. Se eu não tenho isso daí, eu não tenho como ter. Todo mundo fala, eu preciso amar o próximo, mas olha, o texto diz amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar a mim mesmo. Se eu não tiver esse amor próprio, eu não consigo ter esse amor para eu dividir com o próximo. Isso é muito importante, essa divisão. Eu preciso ter esse esclarecimento comigo para que esse autoconhecimento ocorra, para que isso possa ser feito, para que a ansiedade, de fato, não ocorra, né? E aí, como eu disse, eu posso, de fato, escrever o livro,
Eu posso ser um bom professor, eu posso ser um bom psicólogo, eu posso ser um bom palestrante, eu posso, de fato, ser um bom vendedor. Porque como eu posso vender alguma coisa se eu recebo o meu cliente com um rosto carrancudo, né? Eu fico muito olhando quando eu vou em banco, né? Nossa, é uma tragédia, né? Eu não sei vocês, mas as pessoas olham para a gente e ah, outro dia eu fui num banco, dá vontade de pegar a pessoa e falar assim: você pode me atender, por favor? A pessoa não tem boa vontade, né? Fica no celular e você dá vontade de tirar o celular da pessoa para que ela possa te atender. Então, esse autocuidado, essas pessoas que eu gostaria, de fato, essa coisa da administração do tempo que a Zuleika está falando, é uma coisa tão importante, aonde as pessoas precisam compreender isso, né? De organização, planejamento, de autocuidado, para si primeiro, para depois que ela possa transmitir para o outro. Não sei se eu... Obrigada, Rose. E olha só, pegando essa linha, Kátia, as pessoas precisam sim conhecer para poder transmitir. Então, elas vão escrever aquilo que elas conseguem, aquilo que elas têm capacidade, que têm conhecimento, que isso não importa. Voltando, não importa se é história pessoal ou se é uma parte técnica, não importa que tipo de romance, sei lá, qualquer tipo, conto, poesia, sei lá, qualquer parte literária aí que ele escolher, estilo literário que ele escolher. E qual que é o desafio que essa pessoa vai ter, como você comentou, né, os desafios que tem, na hora que ela percebe que ela escolheu um determinado estilo literário que ela quer escrever. Não sabe o que as pessoas vão pensar. Você pode falar sobre isso? Como foi o seu desafio? Bom, pensando um pouco em tudo que falaram, acho que o principal é o planejamento. Então, eu falei sobre a publicação de livro, mas o processo de escrita, ele já começa no nosso dia a dia. Então, quando você faz um planejamento, quando você consegue seguir esse planejamento, também te ajuda na ansiedade e na saúde mental, né? E também até o script do atendimento, né, Aníbal? Por exemplo, eu sou da área de atendimento, eu trabalhei com telemarketing muitos anos. Então, sem um script, sem um planejamento prévio, como que você vai, ou um treinamento, como que você vai atender bem o seu cliente, se você também não tem um script, um planejamento e não conhece bem o produto? Então, começa daí. A parte da escrita, ela tá desde do planejamento até de você pensar no que você vai escrever a partir disso, né? Isso que você perguntou, a partir do momento que você já sabe o seu tema, já sabe o seu gênero, como é que você vai fazer, como é que você vai lidar com isso? Então, no planejamento e colocando metas também. Eu acredito que é isso, você tem que ter uma meta do que você vai escrever, como, o tempo. E aí tem um exemplo também, puxando um pouco aqui para a parte literária, por exemplo, eu escrevi um romance, acabei de publicar um romance. Eu, como escritora, usando técnicas que eu também obtive, né, na minha vida, na minha jornada, eu já sabia o final. Então, partindo do final, fica mais fácil de você ir escrevendo e recheando. Mas isso se chama também planejamento. Então, não adianta, você pode escrever o que for. Um poema, um diário, um romance, qualquer gênero, como você falou. Se você não parte de um planejamento, fica mais difícil. Então, acredito que isso ajuda bastante no dia a dia. Essa é uma técnica que eu uso bastante. O planejamento é uma ferramenta importantíssima para tudo que a gente for fazer. O script, o planner, né? Quando você tem um planner, dividir ele por áreas também, a sua área financeira, a sua área profissional, familiar, porque senão fica tudo muito bagunçado. E aí, no ambiente bagunçado, né, Selma? Como que você trabalha? Aí você vai pegar a colher de pau para bater na cabeça da pessoa? Não vai. No ambiente bagunçado, como é que você lida com a ansiedade? Você fica mais ansioso ainda, não é? Entendeu? Então, eu acho que a partir disso tudo, Zuleika, a partir do planejamento, você consegue desenrolar melhor, seja qual for a atividade, seja ela qual for, como escritor, como atendente, como terapeuta, enfim, parte daí. Viram quanta riqueza, caro ouvinte, que nós estamos aqui trazendo para vocês?
E já estamos indo aqui para os nossos momentos finais. Eu vou pedir para cada um de vocês, cada um tem 2 minutos para poder falar sobre você, deixar um contato da rede social e, principalmente, porque o tema que vocês estão na cooperativa, que as empresas que estão ouvindo, que queiram te contratar, o que você vai oferecer para essas empresas, para essas pessoas, e gostaria de ouvir mais sobre aquilo que você fala. E vou começar pela ordem alfabética, tá bom? Aníbal, vamos lá. Você é o primeiro. Poxa, hoje fui eu primeiro para tudo, hein, Zuleika? Você me tirou mesmo como vítima do processo. Ordem alfabética. Eu quero me despedir, agradecer mais uma vez aí essa bancada maravilhosa, sempre muito unida e com excelente conteúdo. Isso eu acho que é uma preocupação que a Conexão Novo Mundo sempre procura focar, é trazer para o ouvinte algo que ele consiga, pelo menos, refletir. Eu tenho certeza que hoje, qualquer pessoa que saia desse programa, com certeza vai ter uma outra ideia de como encarar a ansiedade, vai ter outra ideia de como construir um livro, de como cuidar do seu corpo, cuidar do seu tempo e atender o outro, né? Então, é assim, fica aqui o meu final, o meu Insta, anibalteixeira.oficial, e quero agradecer demais a presença de todas vocês, meninas, por todo esse conteúdo trazido, e é isso. Eu acho que o fechamento hoje que eu trago para você que está nos ouvindo agora no programa Conexão Novo Mundo da Rádio Barreirinha é foco, planejamento, objetivos alcançados, porque muitas vezes você faz todo o planejamento, mas se você não tem a atitude, eu já desenvolvi num livro meu o método AHP, que eu acredito que vem muito de encontro a isso, que é atitude, hábito e pensamento. Então, quando você tem a atitude de pôr aquilo em prática, quando você tem o hábito, a rotina, o foco, o planejamento pré-estabelecido e o pensamento, não se deixar levar pelaquele diabinho ou pelo anjinho, né, que fica falando, não faz, não acontece, tenha medo, não vai, ou se não, cuidado e tudo mais, eu acho que é isso. Então fica aqui meu beijo ao querido ouvinte da língua portuguesa. Semana que vem, eu acredito que segunda-feira, 13 horas, estaremos com tudo e com som, com áudio e com tudo. E muito conteúdo. Meninas, muito obrigado aí por dividir essa bancada. E bora lá, Zu. Kátia? Bom, eu sou palestrante motivacional. O meu trabalho como palestrante é levar para a sua empresa uma palestra que vai ajudar tanto na área do atendimento, quanto na área também psicológica, mental, para que o seu colaborador ele possa se motivar a fazer o atendimento, ele possa se motivar nas vendas também. Então, eu sou da área motivacional, inspirada, inclusive, nas minhas memórias, nas minhas experiências. Eu publiquei o livro, que é o Manual da Vitória da Doméstica, O Caminho da Superação para quem busca uma grande conquista. E eu procuro levar um pouco dessa experiência para ajudar pessoas a encontrar o seu propósito, como eu encontrei, de doméstica a ser doutoranda e hoje professora também. E o romance também é algo que eu também posso levar para a tua empresa, uma oficina também de escrita, a ensinar o teu colaborador a fazer o seu planejamento, o seu planner, inclusive o seu diário, porque o diário também transforma, o diário liberta, e aquele que quer realizar um sonho. Às vezes o colaborador ele está desmotivado porque ele está sem sonhos. Então, eu levo uma palestra também falando um pouco disso, de como que ele pode realizar o sonho, como eu acabei de realizar mais um, que é publicar um romance. A minha plataforma, o Insta, é @KatiaGiovanaLima, você vai ver os 7 girassóis, o poder de renascer. E é o que eu posso levar também para a tua empresa, o poder de renascer no atendimento, no dia a dia, terminar um pouquinho com esse processo horrível do turnover, sabe? As faltas, falta médica, enfim,
motivacional. Vamos motivar. E eu estou bem motivada aqui com a conexão. Quero agradecer aos nossos ouvintes e a essa bancada tão linda. E, ó, Aníbal, pensa o seguinte, hoje você está como bendito entre as mulheres, hein? Não é para qualquer um. Boa, Kátia. Rose? Bom, eu estou assim, a minha fala é para a saúde mental, eu estou na conexão como voltada bastante para a saúde mental, falo de TDAH, autismo, dou mentoria para empresas voltado à saúde mental, sou muito, eu diria, eu nem sei o quanto eu posso ajudar dentro de saúde mental, mas dentro da saúde mental, tudo que vocês podem, tanto diagnóstico, eu fui da área há muitos anos e estou aí estudando agora a nova lei, que é aí para o desenvolvimento da saúde mental dentro das empresas. Eu gosto muito, eu escrevo bem, participo e estou lançando uma série de livros para autismo, TDAH, e uma série de livros voltado voltado para escolas, e aí dando mentoria também para a área da educação. Enfim, estou desenvolvendo alguns trabalhos hoje de supervisão para psicólogos, e como eu sou da área da saúde mental, é exatamente aí que eu vou estar desenvolvendo. O meu Instagram é @doutora_DRA Rosimeire com I Lopes. Estou à disposição de vocês, sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Aníbal, sempre bastante divertido, e obrigada, Zuleika, obrigada a todos. Obrigada, Rose. Selma? Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui no programa Conexão Novo Mundo com vocês, com uma bancada maravilhosa que eu aprendo todas as vezes. E não deixei de aprender hoje, claro. E quem quiser saber mais sobre o momento da negociação, que você está naquele estresse, não é mesmo? Ou até o próprio autocuidado, você se cuida. Como que você está? O seu corpo físico, o seu corpo mental. E aí? Como que você faz? Bem, na minha palestra, ela não é apenas teórico, ela é teórico e prático. Então, já começamos o processo de transformação na própria palestra. Então, olha lá, você já vai sair com ferramentas. Então, não fique fora dessa. Não é mesmo? Conexão Novo Mundo, daqui do Brasil, Portugal, Paris, para o mundo todo. Mais uma vez, gratidão. Um beijo no coração de todos os ouvintes e de vocês, minha bancada maravilhosa. Rapidinho. Aníbal, repete seu Instagram, por favor. Eu não falei o meu, esqueci. Selma, fala o seu primeiro. É Selma, com S, Selma Cosso, @Selma Cosso, né? COSSO, desculpa. E o meu é anibalteixeira.oficial. E meninas, mais uma vez, obrigado aí por todos os presentes que vocês me deram aí falando de mim. Valeu. Kátia, seu Instagram? @Kátia Giovana, Kátia com K, Giovana com N só Lima, @Kátia Giovana Lima, tudo junto. Rose, seu Instagram. @DRA Rosimeire Lopes, com I, Rosimeire. E para você encontrar todo mundo, o que você faz? Entra no Instagram da Cooperativa Conexão, @Cooperativa Conexão. Todos os nossos palestrantes estão lá e vocês vão ter acesso. Quer saber mais? Entra no nosso site www.conexãonmundo.com.br. Esperamos vocês para poderem transformar as nossas vidas e as de vocês, trabalhando sempre com desenvolvimento humano e sempre trazendo novidades naquilo que nós precisamos para o nosso autoconhecimento. Este foi o programa de hoje.
da Cooperativa Conexão Novo Mundo, programa Conexão Novo Mundo, diretamente da Rádio Barreirinha. E nos encontramos na próxima segunda-feira, às 13 horas no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas em Paris. Vem com a gente? Muito obrigada e até breve.